Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Continuando, a gente está buscando cada dia mais estudar um pouco dos evangelhos. A gente vai aproveitar esse momento em que é tido principalmente pela doutrina católica como a Semana Santa. Então a gente dedicou essa semana, vamos falar um pouquinho mais sobre o Mestre Jesus, especificamente falando dos momentos que ele passou de sofrimento até o momento crucial que nos trouxe todo esse conhecimento e toda a fé real no que Jesus foi. Para iniciar, a gente lembra que nos momentos iniciais onde ele passou todos os ensinamentos, os conhecimentos, e após a comemoração da Páscoa, que ele fez questão de fazer uma ceia com seus discípulos, ele foi pego através da traição, mas Jesus em todos os momentos sempre soube que tudo queria acontecer, pois ele estava ungido pelo Mestre, pelo Pai, por Deus. Então, nesses momentos, por mais que ele tenha ido pedido ao Pai, se caso fosse possível, que o libertasse desse calvário que ele teria que passar, mas que seja feita a sua vontade. Isso Jesus disse em oração ao Pai. E uma coisa bem importante que muitos ainda têm uma interpretação diferente, é que no momento que Jesus foi capturado, ele foi torturado, foi castigado bastante pelos romanos, pelos sacerdotes, e houve a questão do julgamento de Jesus, onde Pôncio Pilatos, que era o governador daquele momento, naquela época, segundo falam os evangélicos, dizem que ele tinha dado a oportunidade, como era o período da Páscoa, de ele sempre fazia a libertação de um prisioneiro. E aí colocou Jesus como opção, e do outro lado ele colocou Bar-Abás, e muitos hoje chamam de Barrabás, mas na verdade o nome no hebraico é Bar-Abás. Bar significa filho, ou seja, a tradução desse nome seria o filho do Pai, exatamente como Jesus, né? Mas uma coisa que as pessoas às vezes imaginam, Bar-Abás, ele era tido como assassino, uma pessoa que praticava a maldade, que tinha sido condenado à crucificação por conta de ser um assassino. Mas na verdade o Império Romano ele tentava causar essas impressões para que justificar as coisas que fazia de maldade naquele momento. Então, Pôncio Pilatos, colocado por muitos como um grande defensor que lavava suas mãos, ou seja, ele tentou salvar Jesus, mas na verdade Barrabás, ele não era apenas um assassino, como diziam. Na verdade, ele era um dos maiores críticos do Império Romano, e era fazia parte da política dentro do judaísmo. E tentou várias vezes libertar o povo judeu da dominação do Império Romano. Por isso estava condenado à crucificação. Então, ele era adorado por muitos. Então, no momento em que Pôncio Pilatos colocou a opção de Jesus ou Bar-Abás, era natural pelas pessoas conhecerem e gostarem dele que escolhesse por Bar-Abás, não Jesus. E Jesus, na verdade, por muitos era tido como mestre, mas nem todos o conheciam realmente como
o grande Filho de Deus. Por isso que tinha essa questão. E muitas pessoas até hoje consideram esse momento que Pôncio Pilato foi bom, que os judeus que fizeram a maldade de escolher Barrabás no lugar de Jesus. Na verdade, não foi bem dessa forma, né? Então é importante a gente ter conhecimento histórico do que aconteceu naqueles momentos. E aquilo ali era algo que foi necessário. Jesus mesmo disse, ele veio para cumprir o que estava escrito. Então ele, como o Cordeiro de Deus, aquele que deveria ser o sacrificado, não para expurgar os nossos pecados, como muita gente pensa. Ele não veio para fazer com que a gente não tenha mais pecados. Aquele momento foi um momento para ele demonstrar que existe a fé na vida futura. E mesmo com os sofrimentos que nós passamos por conta, por exemplo, dessa pandemia, são sofrimentos, são dores, angústias, dificuldades, que se feitos com resignação, nós temos a capacidade de nos libertar e ir para a vida futura, num plano espiritual, com uma verdadeira condição de libertados. Mais uma vez a gente agradece pela oportunidade. A gente procura sempre fazer vídeos curtos, até por conta da questão da internet, das redes sociais não darem muito espaço. Deve ser mais difícil de você colocar esses vídeos no ar, para que a gente procure ter um pouquinho de pílulas de conhecimento, porque não é necessário a gente falar muito, apenas o conhecimento para a gente buscar conhecer um pouco mais de Jesus. E nessa semana a gente vai ver se consegue todos os dias aqui, hoje, amanhã, no sábado e no domingo, para a gente estar falando um pouquinho mais sobre a Páscoa de Jesus, ou seja, ter um pouquinho mais de conhecimento, buscar um pouquinho dentro da doutrina espírita, dentro dos conhecimentos que a gente vem buscando e tendo o entendimento, para que sejamos realmente aquilo que Jesus nos pediu, aqueles que vão levar a mensagem, a palavra, levar os ensinamentos para toda a humanidade. Que Jesus abençoe a todos nós, tenhamos uma boa noite e vamos continuar firmes buscando conhecimento dentro dos evangelhos. E que assim seja.